Boa noite a todos. Prazer revê-los. Estar aqui com vocês é sempre uma alegria poder trocar essas vibrações, né? Muito bom. Bom, como a Urdinha nos disse, nós vamos trabalhar com métodos de doutrinação. Na apostila do Cohen, a primeira coisa que eles nos falam quando trata de métodos de doutrinação é que não existem regras fixas para se doutrinar. Cada caso é um caso diferente e especial. Então, que não se deve utilizar regras fixas, modelos para fazer esse trabalho. É muito fácil a gente imaginar isso, porque se nós fizéssemos um trabalho aqui, com esse grupo que aqui se encontra hoje, e se nós fôssemos conversar com cada um de vocês, com um objetivo específico, como é o caso da doutrinação, nós veríamos que com cada pessoa que conversássemos, nós teríamos um desfecho diferente e um caminho diferente para conduzir a conversação. E assim se dá com os nossos irmãos desencarnados, que são muito parecidos conosco. Só não tem o nosso corpo físico. Mas tem todas as aflições, todos os desejos, todas as preocupações, todas as dúvidas, assim como nós. Então não dá para aplicar uma regra fixa. Mas, na sequência do estudo, ele nos coloca alguns procedimentos, algumas regras cristãs que são desejáveis no momento da doutrinação. Na verdade, essas regras, elas são desejáveis na nossa conduta diária. Nós vamos passar um pouco por elas aqui, comentar algumas delas, e vamos perceber que são extremamente úteis na doutrinação, mas que são úteis na nossa vida, no nosso cotidiano, nosso trato com os familiares, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas que estão à nossa volta. E ele começa com uma observação bastante simples. Ele diz: receber com atenção e interesse. Também parece óbvio. Lógico que nós vamos receber com atenção e interesse o Espírito. Mas acontece assim. Muitas vezes a gente chega para uma reunião mediúnica, a gente chega para trabalhar na reunião mediúnica, e nós trazemos conosco tudo aquilo que nós vivemos no dia. Nesses dias corridos, nesse mundo corrido que nós vivemos hoje, nós trazemos o estresse, nós trazemos aquela tensão. Então nós temos que cuidar desse momento, dessa chegada. Nós trazemos as nossas preocupações do que nós temos que fazer amanhã. Nós trazemos as nossas pós-ocupações do que aconteceu no dia. E nós muitas vezes não nos ocupamos daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui, de corpo presente, estamos trabalhando, mas nós não estamos com o interesse adequado. Então eles fazem essa como a primeira ressalva, a primeira orientação. Receber com atenção e interesse. Então nós temos que nos dedicar ao único momento que interessa na nossa vida, que é o agora. Então estando ali, é naquele momento, é agora, é de corpo inteiro, é de coração, é de espírito fazendo aquilo. Deixando de lado as nossas preocupações e pós-ocupações. Assim como nós faríamos se nós estivéssemos recebendo uma visita na nossa casa. Uma visita querida. Quando a gente recebe uma visita em casa, tudo bem, Adolfo? Tá bom. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente recebe com alegria, para o que está fazendo, senta-se com ela, perde um tempo ou ganha um tempo com essa visita. É assim que nós temos que receber esses nossos irmãos, com atenção e interesse. O segundo procedimento cristão que ele nos coloca é ouvir com paciência e imbuído da melhor intenção de ajudar. O que acontece? Esses irmãos, eles chegam até nós confusos, angustiados, revoltados. Então cabe a nós sermos o contraponto dessa situação em que ele se encontra. Para isso nós temos que ter paciência. Então ele chega ali naquele estado, muitas vezes de confusão, sem saber que desencarnou, ou muito revoltado pela forma como desencarnou, angustiado porque não sabe o que o futuro lhe reserva. E se nós não temos paciência, nós não vamos conseguir levar essa doutrinação a um ponto positivo. Já aconteceu comigo uma vez, eu cheguei num desses dias, de correria, de estresse, pré-ocupado, pós-ocupado, e na reunião
eu estava impaciente, não tinha observado já de cara essas duas regras. E aí se comunica um espírito difícil, e conversando com ele eu estava impaciente para resolver logo aquele assunto, e ele começa em determinado momento: eu vou embora daqui. Não, meu irmão, vamos conversar. Não, eu vou embora daqui. Não, a terceira vez, então vai embora. Falei para ele: não, vai embora, vai com Deus. Aí ele falou para mim: mas você está me mandando embora? Falei: não, você disse que ia embora. Não, mas você está me mandando embora. E eu comecei a discutir com o espírito, né? E nós ficamos ali discutindo uns 2 minutos, até que eu percebi que aquilo não estava sendo muito bem uma doutrinação, né? Já estava quase saindo na mão com o médium, né? Então é o que acontece se a gente não se prepara. Eu estava aquele dia totalmente despreparado para o trabalho que eu estava me propondo. Então, é importante essa segunda orientação. Paciência, né? Treinar essa paciência, ouvir esse irmão, compreender a situação em que ele se encontra, né? O porquê que ele está aqui. Nós temos que ser o porto seguro dele, o contraponto. Se ele chega confuso, nós temos que estar serenos. Se ele chega revoltado, nós temos que estar calmos. É exatamente o contraponto. Ele já está tendo ali o choque anímico, ele já está numa situação diferente da que ele estava, né? Mesmo que fosse uma situação muito difícil e que ele está num ambiente um pouco melhor, mas ele ainda está sentindo uma diferença. É um choque que ele está levando ali. Se a gente não tem paciência para conduzir esses primeiros momentos, a doutrinação vai ficar comprometida. Aí a terceira orientação, olha só: envolver o espírito comunicante em vibrações fraternais. Então recebemos ele ali, recebemos com paciência, entendemos que ali encontra-se um ser em sofrimento. Essa é a primeira coisa, é um irmão em sofrimento. Então tudo que ele falar, tudo que ele fizer, tem que passar por esse filtro, né? Ele está em sofrimento ali. A gente não pode rotular aquele comunicante no primeiro momento. Então, com essa paciência e envolvê-lo nessas vibrações fraternais, para criar uma empatia entre o doutrinador e o comunicante. Isso é fundamental, esse primeiro momento de empatia. Então, às vezes ele chega ali esbravejando e você calmo, sereno, enviando essas vibrações para ele, ele já sente que ele não teve o retorno, ele não teve a reação. Porque esses irmãos sofredores, muitas vezes eles estão no meio de outros irmãos sofredores, muitas vezes sendo perseguidos, ou em luta constante com algum irmão também desencarnado, e ele está acostumado a reações violentas. Então ele age de uma certa forma, ele tem uma reação naquele mesmo padrão vibratório. Quando ele chega e encontra um ambiente propício, o primeiro momento lhe dá um choque, porque ele tem aquela ação mais violenta e ele recebe em troca esta vibração fraternal. Então isso dá um choque nele, começa o processo de empatia, tão necessário para que se desenvolva a doutrinação. Dar oportunidade para que o espírito fale. Isso é importante, gente. Tem doutrinador que fala como uma matraca. Fala, e o espírito não consegue falar. Não é? Então o que acontece? Quando você vai se comunicar com o espírito, no nosso caso, mas também com qualquer pessoa, e você não ouve o que ela está falando, não permite que ela fale, você vai correr o risco de usar a mesma receita para dores e doenças diferentes. Porque se você não viu o seu interlocutor, se você não ouviu o seu interlocutor, você vai começar a falar primeiro, você vai usar uma receita conhecida. E da outra vez você vai usar a mesma receita. E da outra vez você vai usar a mesma receita. E como nós vimos no primeiro item da apostila, não existem regras. Cada caso é um caso. Se nós usarmos a mesma receita para doutrinar o espírito A, o B e o C, pelo menos 2 deles serão doutrinações ineficazes. Poderiam ser melhores. Então é ouvir. Para que ouvir esse espírito? Primeiro, para conhecer, para saber quais são as razões. É um ser que tem um conjunto de experiências. Ele teve uma vivência. Ele não está naquela situação por acaso. Ele não está naquela situação por ser mal. Ele está naquela situação por um conjunto de coisas que aconteceu e que o levaram a essa situação. Então, se nós começamos a ouvir esse espírito, começamos a compreender
enviando a ele essas vibrações fraternais, conhecendo o caso dele, nós vamos, nesse momento, nas primeiras impressões, traçando qual vai ser o nosso plano de doutrinação. O que é que nós podemos falar para esse espírito com base na história dele? Por isso que não pode ter regra, não é? Se nós ficarmos, não, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, mas eu não sei nem o que ele está falando, o que ele está sofrendo, o que ele está reivindicando. Quais são as suas razões? Então, ouvir o espírito, né? Qual é a melhor abordagem que eu vou fazer para esse espírito? Outro ponto importante no fato de você deixar o espírito falar é porque ele vem muitas vezes com uma necessidade muito grande de desabafar, fazer uma catarse, né? Pôr para fora. Aquilo é uma terapia para ele também. Muitas vezes ele não tem condição de fazer isso, ele não tem pessoas que o ouçam no plano espiritual. Às vezes ele está impossibilitado de se comunicar com outros espíritos, e aí ele encontra um momento em que ele pode externar os seus problemas. Então é extremamente importante dar a oportunidade para que ele fale. Outro ponto: evitar acusações e desafios desnecessários. Então, como nós falamos, é um irmão em sofrimento. Então não nos cabe nesse momento da doutrinação fazer juízo de valor, julgar aquele irmão que está chegando ali. Primeiro nós já ouvimos, né? Nós recebemos com alegria, ouvimos, compreendemos as razões dele, enviamos as nossas vibrações fraternais. Se a gente vai e rotula, julga, acusa alguma coisa, nós estamos quebrando esse clima que nós criamos, favorável ao despertamento desse ser. Então às vezes você fala, não, você está errado no que você está fazendo, você não deve fazer dessa forma, você será punido se continuar fazendo isso. Então o espírito pode tomar aquilo como um desafio. Então é óbvio que a gente quer que ele entenda que ele está errado. É óbvio que a gente quer que ele entenda que se ele continuar tendo aquela conduta, em alguns casos, né, no caso principalmente de obsessores, ele será punido, ele terá que corrigir esta ação dele. Isso é claro. Mas nós não precisamos fazer uma afronta direta a ele. Nós não precisamos chegar para ele e dizer, olha, você está errado, você vai ser punido. Até porque ele já tem a sua consciência a lhe acusar o tempo inteiro. Não precisa de mais uma pessoa. Ele veio pedir ajuda, ele não veio pedir para mais uma pessoa apontar os erros dele. Correto? Então, para não criar essa animosidade, porque aí você vê que se você faz isso, e todos nós já fizemos, você percebe, se você recordar alguma doutrinação que você acabou desafiando algum espírito, você percebe que tudo aquilo que você vinha construindo, meio que dá uma desabada, você tem que começar tudo de novo. Você tem que vir reconstruir aquele clima que você acabou de destruir. Então, tomar cuidado com isso. Ele já tem um sentimento de culpa dentro dele. A consciência dele já está acusando ele o tempo inteiro. Ele sabe que ele está errado. E por isso que ele está em sofrimento. Não precisa da gente afrontar, fazer esses desafios, né? Nós temos que, na verdade, confortar e amparar pelo esclarecimento. É a próxima orientação aqui, né? Confortar e amparar pelo esclarecimento. É ele quem deve concluir o que é o melhor para ele. Nós temos só que acender a luz, mostrar o caminho. Porque é outra coisa que a gente tem como doutrinador que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, eu fiz com que ele tomasse essa decisão. Eu influenciei ele para que ele tomasse essa decisão. Nós acendemos a luz, quem tomou a decisão foi ele. Nós podemos ficar falando horas com o espírito, se não tiver algo mais profundo do que só as nossas palavras para tocá-lo ali naquele momento, dificilmente ele vai mudar de opinião. Tenta convencer um adolescente de alguma coisa, para vocês verem, isso é fácil. Imagina um espírito que vem de anos, às vezes séculos, insistindo numa situação, às vezes numa situação de vingança, numa situação de revanche. Será mesmo que nós em 5 minutos vamos convencê-lo do contrário? Ou estava muito fácil de convencê-lo, ou nós somos bons demais. Nem uma coisa, nem outra. É óbvio que ele estava preparado naquele momento, por isso ele foi trazido. Ele está recebendo ali o choque anímico necessário. Ele está recebendo as vibrações do grupo, as vibrações da casa, a assistência dos amigos espirituais e a palavra do doutrinador. É um conjunto. Ele já estava predisposto, ele já estava preparado, né?
Mas é ele que tem que tomar a decisão. Não somos nós, não podemos ter essa pretensão. Nós temos que conduzi-lo para isso. Nós somos facilitadores, para que ele trace o caminho dele e consiga chegar no momento de dizer, eu preciso mudar. Essa é a base da doutrinação. É o Espírito chegar no momento e dizer, eu preciso mudar. Desse jeito não dá mais. Né? Porque ele já chega aqui quase que dizendo que não aguenta mais. Mas ele tem que dizer, não dá mais. Nós temos que dar a oportunidade para ele. Nós temos que mostrar para ele o outro caminho. É o esclarecimento. Você tem outra opção. Porque muitas vezes ele está há séculos sem imaginar qualquer outra opção para a vida dele. É só aquilo. Só aquilo. Ele está dominado por aquele pensamento. Então, é o que a gente precisa fazer, né? Esclarecê-lo. Tocá-lo, mostrar o caminho, facilitar essa condução dele para a sua decisão. Outra regrinha que eles colocam aqui. Não discutir ou impor seu ponto de vista. Então vai um pouco com aquilo que nós já falamos, né? Deixe que ele exponha as suas razões, as suas experiências, compreenda, olha o que esse espírito já passou. Vamos entender o porquê que ele chegou nessa situação. Né? Como é que ele está ali? Não adianta discutir com ele o nosso ponto de vista. Querer provar para ele que nós estamos certos, por melhor que seja o argumento. Nós não vamos conseguir. Né? Nós somos seres em estágios evolutivos diferentes e vivendo experiências diferentes. Então, se a gente se coloca no lugar dele, no momento em que a gente conhece a problemática dele, nós nos colocamos no lugar dele e aí nós vamos compreender o porquê que ele faz isso. E assim encontrar os caminhos. Novamente, não adianta ficar usando uma fórmula de dizer para ele, né, que Deus vai te encaminhar, Deus está olhando por você. Esse espírito, às vezes, ele está em sofrimento há tanto tempo, que às vezes ele nem acredita mais em Deus, ou ele acha que Deus o abandonou há muito. Então, se nós insistirmos nisso nesse momento, também vamos criar esse afastamento. Temos que resgatar a confiança dele. Ao final, a doutrinação sendo bem recebida, ele vai ter condição de compreender que aquele momento que ele está vivendo agora foi proporcionado por Deus. E aí fica mais fácil dele resgatar aquela crença que ele tem dentro dele, de que Deus cuida de cada um de nós. Mas no momento que ele chega, às vezes é um pouco difícil. Vocês percebem ou vão perceber, às vezes a gente fala em Deus, ele já arrepia na hora. Ele já arrepia na hora. Porque ele vem dessa descrença. Ele vem desse sofrimento. Nós não podemos culpá-lo. Né? Dizer para ele, você está errado, né? Você está sendo injusto e tudo mais. Se necessário, ser enérgico, mas sem agressividade. Por que pode ocorrer a necessidade de ser enérgico? Para manter a ordem. Às vezes o espírito está muito descontrolado. Né? E se o médium não consegue, porque às vezes a comunicação é muito forte, o espírito começa a ter atitudes que criam a desordem no grupo. Então, às vezes, o doutrinador precisa de ser um pouco mais assertivo, ser um pouco mais enérgico, né? Mas sem fazer o contraponto com ele, sem fazer o enfrentamento, fazendo o contraponto. Né? Olha, aqui não dá para fazer assim. Né? Então, impor-se sem fazer afronta, sem arrogância, mas impor-se. Às vezes é necessário ser um pouco mais enérgico ali. Evitar o tom discursivo ou longas preleções. Isso soa arrogante. Às vezes, o médium começa a fazer uma preleção, uma coisa, né, um sermão. É outra coisa que também os espíritos se incomodam. Principalmente se for no começo da doutrinação. Se for no momento que o espírito chega ali, você já começa a fazer uma pregação na cabeça dele, normalmente ele já se torna mais arredio. Porque, como nós falamos, você não ouviu o lado dele, você não deu atenção para ele. Né? Você está ali fazendo um trabalho mecânico. Esse trabalho não pode ser mecânico, a gente tem que se envolver nele. Tem que se envolver nesse trabalho. Tanto que depois de algumas doutrinações, você termina a doutrinação chorando junto com o espírito, às vezes, porque você se envolve com o caso dele. E se não for assim, se você nunca se envolver com o caso dele, precisa parar e repensar. Será que eu não estou usando uma fórmula? Não estou usando uma regrinha? Né? Será que eu estou dando a devida atenção? Então, cuidar para que não haja uma sensação de falsa superioridade.
Quando você faz uma preleção, aquela coisa toda empolada, às vezes você está se mostrando superior àquele espírito. E nós não somos superiores, nós estamos no caminho da mesma forma, com os mesmos problemas. Ser claro, honesto, amigo, colocar-se no lugar do comunicante. É outra orientação cristã que a apostila nos coloca ali. É pensar como eu reagiria se eu tivesse vivido as experiências deles. Façamos essa pergunta na hora que nós estivermos ouvindo esse espírito. Na hora que ele estiver passando a sua história para nós, do porquê que ele está fazendo aquilo. Né? Como eu reagiria? E se fosse comigo? Muitas vezes a gente vai se surpreender. Talvez vai falar, nossa, ele é até bonzinho, né? Está fazendo só isso? Entendeu? Vamos nos colocar no lugar dele ali. Vamos entender, né, o que ele está vivendo, por que ele fez isso. Então é conversar com cuidado com ele, se interessando de fato pelo caso dele. Se você fala uma coisa para ele, ele vem e conta a história dele, você fala a mesma coisa que você falou anteriormente, a impressão é de que você não ouviu uma palavra do que ele falou. Via de regra, eles têm razões para fazer o que estão fazendo. E é muito interessante quando você reconhece essa razão. Olha, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está fazendo. Porque você se coloca, na verdade, como um igual. Que, aliás, eu acho que é a maior razão da doutrinação. Né? De ter um doutrinador. Porque se fosse para o espírito superior falar com ele, não precisariam da gente. Né? Ele precisa de alguém que seja mais ou menos igual a ele, que possa conduzi-lo. Então, mais do que orientá-lo, é conduzi-lo, é mostrar caminhos para que ele possa, ele mesmo, encontrar a sua decisão. Aí nos fala ainda, ó, a doutrinação, uma pontuação final nessas regras. A doutrinação deve ser simples e objetiva, e não um discurso com divagações desnecessárias. Então, a doutrinação tem que ser feita com naturalidade. Ela é uma conversa amiga, é uma conversa fraterna. Primeiro, criar aquela empatia, através de ouvir, através de receber com alegria, através de enviar as vibrações fraternas para o irmão. Ouvir esse irmão, conversar com ele com naturalidade. Não tratar o espírito como um ser infantilizado ou como um ser inferior. Nós não precisamos mudar o tom de voz para falar com o espírito. Né? Às vezes é comum, a gente muda o tom de voz, fala na terceira pessoa. Vós fizestes. Não. Né, Antônio Carlos? É normal, é uma conversação. É do jeito que nós conversaríamos com a esposa, com o filho, com o colega de trabalho, com um amigo que vem pedir um conselho. Mas às vezes, a gente acaba mudando, né? Então, naturalidade. Não precisamos alterar a linguagem, a forma que nós falamos, né? Tentar falar mais difícil para poder parecer mais importante. Não. Não é isso que vai tocar o espírito. Não é isso. Não é o fato dele perceber em nós mais cultura, mais erudição, mais conhecimento. Não é isso. É o caminho que a gente pegar na mão dele e conduzir que vai fazer a diferença. Se eu não sei falar português, ou se a minha voz é fina ou é grossa, tanto faz. Tanto faz. São os argumentos, é a condução. Por isso não pode ter regra. É a forma como nós vamos conduzir isso aí. Bom, existem aí alguns requisitos necessários ao doutrinador. Então agora nós saímos da questão das orientações e vamos para alguns requisitos que são necessários ao doutrinador. O doutrinador precisa ter ou precisa desenvolver esses requisitos. Né? Como todo e qualquer trabalho, a doutrinação de espíritos não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem aquelas pessoas que não vão conseguir fazer, porque não têm os requisitos necessários. Tem aqueles que não têm, mas conseguem desenvolver, e tem aqueles que já têm, já é natural dele. Quais são esses requisitos? Não é nada do outro mundo, mas são alguns requisitos básicos. O primeiro dele é fácil. O primeiro deles é conhecimento doutrinário. Você tem que conhecer a doutrina espírita e você tem que conhecer o evangelho. Isso é fator fundamental. Sem isso, você não vai conseguir fazer uma boa doutrinação. Porque você vai entender as razões, você vai entender o lado do espírito, mas você não vai ter embasamento doutrinário e evangélico para mostrar esses caminhos. E aí vai ficar mais difícil. Então esse é um requisito. E está lá,
O Espírito da Verdade nos fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos é o primeiro mandamento, e instruí-vos é o segundo. Então, independente de ser doutrinador ou não, se queremos ser espíritas verdadeiramente, nós temos que nos instruir. É o nosso segundo mandamento de alerta feito pelo Espírito da Verdade. Dentro dessa questão de se instruir, se você puder não estudar somente a doutrina, ir um pouco além, também é interessante. Se você se amplia na sua cultura geral, você passa a entender um pouco melhor a situação do espírito. Porque às vezes ele te conta uma questão que aconteceu na época da escravidão, na época da invasão, não sei do que. Se você não sabe nada do assunto, vai ficar um pouquinho mais difícil. Se você já sabe, você também cria um elo de ligação com ele. Então expandir um pouquinho na cultura geral, além de nos ajudar na nossa vida como um todo, nos ajuda como doutrinadores também. É como amolar a ferramenta, gente. Estudar a doutrina e tentar se aprimorar é amolar a nossa ferramenta. Né? É a nossa ferramenta de trabalho. É a primeira dela. É o conhecimento doutrinário. Depois nós temos que ter algumas características pessoais. Comunicabilidade. Se eu não consigo me comunicar, eu não consigo ser doutrinador. Posso ter bastante vontade, então eu tenho que me desenvolver. Mas eu preciso me comunicar com o Espírito. Se aquele doutrinador que não consegue falar com o Espírito, não consegue falar nada, não, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Aí vai sobrecarregar os desencarnados que estão nos assistindo. Às vezes a doutrinação vai até acontecer, é surpreendente, ela às vezes acontece. Mas nós estamos sobrecarregando aqueles irmãos que estão trabalhando e que contavam com um trabalho um pouco melhor. É que a espiritualidade vai trabalhar com o que tem, né? Se não tem um doutrinador melhor, vai aquele mesmo. Né? E às vezes, as vibrações que esse doutrinador que não tem uma boa comunicação faz, são até mais importantes do que aquele que se comunica muito bem e não está no padrão vibratório adequado. É um conjunto de coisas. Mas aprender a se comunicar é também interessante para fazer uma boa doutrinação. Dentro de características pessoais, a paciência e a vontade e persistência para que você possa ir ampliando esses outros requisitos. Depois ele nos fala de possuir autoridade moral. Isso é importante também. Né? Para que, ele coloca lá, para que o despertar do comunicante não acabe em acusações contra você. Acusações do comunicante, muitas vezes, porque ele vai dizer, eu te conheço, você está falando aqui para eu isso, aquilo, mas você... Né? Ou até acusações da sua consciência, quando você está falando para ele não fazer alguma coisa que você comumente faz, e a sua consciência está te acusando ali atrás. Então isso compromete também o processo de doutrinação. Então você precisa de construir a autoridade moral. Preciso ser perfeito? Se nós formos procurar algum doutrinador perfeito, acaba hoje as reuniões mediúnicas. Né? Não tem mais nenhuma. Não tem ninguém perfeito. E aí de novo a gente vai lá em Allan Kardec e nós vamos ver quem são os verdadeiros espíritas. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então a nossa autoridade moral não vem do fato de nós sermos perfeitos. Ela vem do fato do esforço que nós fazemos para nos melhorar. Porque quando nós nos depararmos com alguma situação naquele espírito, que nós enxergarmos aquele problema em nós, eu tenho esse problema também, mas eu estou me esforçando para mudar. Então ele também pode. Então, ao invés de você se culpar, eu também sou assim, não. Eu também tenho esse problema, mas eu estou me esforçando. Então isso é até uma forma que te liga àquele espírito e te dá condições de até de dizer para ele como é que você está fazendo. Tá certo? Buscar essa autoridade moral. E aí, finalizando ali, ele nos fala dos métodos realmente de doutrinação que nós temos. Então tem lá, o primeiro é a conversação. É o falar e ouvir. Esse é o primeiro método, é o mais comum, né, que a gente aplica o tempo inteiro. Então esse é o convencional. Temos que ouvir, compreender, conversar, trocar ideias num tom natural. Esse é o básico, é o que a gente trabalha mais vezes. A doutrinação propriamente dita, ela ocorre com o uso do conhecimento que nós temos da doutrina espírita e do evangelho. Então aí sim você passa a doutrinar, você passa a mostrar o caminho. Você passa a criar condições para que ele tome a sua decisão de melhoria. Depois, ele coloca como outro método aqui a persuasão, a sugestão. Então é onde você vai conduzir o espírito para que ele faça na sua mente quadros
mentais positivos, para que ele possa começar a ter sensações diferentes daquela que ele tinha quando ele chegou, ou que ele está. Muito comum você fazer, por exemplo, a sugestão para que ele se recorde de algum ente querido do passado, ou de algum momento que ele foi feliz no passado, ou de algum momento que ele teve paz no passado. Porque às vezes ele está confuso há tanto tempo que ele se esqueceu da sensação do que é ter paz. Ele perdeu a crença nas pessoas, ele perdeu a crença em Deus, então ele se esqueceu da sensação do que é confiar numa pessoa. Então se você faz com que ele retorne na sua memória e encontre um momento desse, muitas vezes você desaba o espírito. Você desarma toda aquela carcaça que ele tinha. Porque ele se recorda de um momento que ele teve com a sua mãe, de um momento que ele teve de felicidade, de paz. E ele fala, eu quero isso de novo. E é aí que a gente apresenta para ele, você tem essa oportunidade de novo. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E o quarto elemento aqui, ele fala da prece. A prece como elemento condicionante de uma modificação vibratória. É fundamental, é a base da doutrinação. Nós estarmos o tempo inteiro em prece. Se eu estou doutrinando, eu estou aqui, meu espírito está em prece. Eu estou prestando atenção nele, mas eu estou em prece, estou emitindo vibrações para ele. Se eu não estou doutrinando, eu estou em prece, porque eu estou preparando o ambiente ali. Então são esses 4 elementos. Bom, pessoal, era isso para hoje. Desejo a vocês uma boa prática e até a próxima.